Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola. Nos últimos dias, o assunto que monopolizou o noticiário e o nosso programa foi a guerra na Ucrânia, e nem poderia ter sido diferente. Mas hoje, sexta-feira, faço questão de fechar a semana numa nota mais leve, mais otimista. Vou compartilhar com vocês a argúcia e o bom humor de um dos políticos conservadores mais relevantes e mais influentes da história da humanidade, o republicano Ronald Reagan, um adversário implacável do comunismo e do imperialismo soviético. Um homem que fez o mundo inteiro rir do socialismo, inclusive os próprios líderes e chefes de Estado da URSS. No mundo ameaçado pela nostalgia ideológica de Vladimir Putin e assediado pelas ambições territoriais do Kremlin russo, a queda da União Soviética é um lembrete valioso para que a gente não esqueça jamais que a humanidade é sim capaz de superar suas maiores tragédias e adversidades. Por isso, no meu artigo de hoje para a Revista Oeste, que inspirou esse editorial, eu comentei a sabedoria e a estratégia por trás das Soviet Jokes, as piadas soviéticas contadas despretensiosamente pelo ex-presidente americano Ronald Reagan em uma série de discursos que, por alguns momentos, se transformavam em stand-ups de comédia política. Se você quer ter acesso a esse meu conteúdo exclusivo e ler textos inéditos do Augusto Nunes, do J.R. Guzzo e de tantos outros colunistas que a gente admira, não deixe de assinar. É só acessar revistaoeste.com/Caio. Feita essa recomendação de leitura, de boa leitura, vamos voltar lá para o final da Guerra Fria e imaginar a seguinte situação. O ano é 1988, o Muro de Berlim ainda cortava a Alemanha como uma ferida mal cicatrizada. A União Soviética ainda estava escondida atrás da cortina de ferro e o Kremlin ainda guardava os seus esqueletos revolucionários no armário. Nessa época, o Ocidente não tinha muitas informações sobre os genocídios, sobre a fome, sobre a violência causadas pelo comunismo de Moscou. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Ronald Reagan, um carismático presidente republicano, desfruta os seus últimos meses de mandato. Bom, Mr. President se dirige a uma plateia de operários de uma indústria metalúrgica e a moral dele está lá em cima. Isso porque, durante seu governo, houve corte de impostos, o país cresceu mais de 3,5% ao ano, o desemprego caiu e a renda média anual das famílias americanas aumentou cerca de $4.500. Todo sorridente, o Reagan fala para os trabalhadores da fábrica que ele agora tem um novo hobby: colecionar histórias contadas por pessoas que vivem na União Soviética. Segundo o presidente, essas histórias revelavam que o povo russo tinha um excelente senso de humor e também uma atitude meio cínica, meio desencantada em relação ao seu próprio sistema econômico e político. Era assim que o Reagan costumava introduzir as suas piadas soviéticas. Ele já deixava implícito que o socialismo estava ruindo por dentro e que o regime era motivo de chacota para sua própria população insatisfeita. E aí, geralmente, o Reagan inseria algum dado econômico que escancarava o contraste entre a qualidade de vida nos Estados Unidos, um regime democrático e capitalista, e os problemas sociais da União Soviética, um regime autoritário e socialista. Por exemplo, na Rússia do final dos anos 80, apenas uma em cada 7 famílias possuía automóvel. Em comparação, nessa mesma época, cada domicílio americano, cada família americana tinha em média 2 carros. E o automóvel era um símbolo da cultura americana, porque materializava a autonomia individual e a propriedade privada, coisa que praticamente não existia na URSS. Por isso que o Reagan adorava falar de carros na Rússia e tinha várias piadas e várias estatísticas sobre o tema na ponta da sua língua. Foi assim que eu fiquei sabendo, por exemplo, que na União Soviética da década de 80, a espera por um carro chegava a 10 anos. E o pagamento por esse automóvel tinha que ser feito antecipadamente, depois de uma tremenda burocracia. Imagina isso, pagar uma década antes pelo carro. Por isso que a maioria dos veículos e dos motoristas acabava ficando com a elite do governo, tipo a farra do carro oficial aqui no Brasil. Mas enfim, a história que o Reagan contava era a seguinte: um homem interessado em comprar um carro soviético entregou o seu saco de dinheiro no balcão e o camarada encarregado da papelada disse: bom, beleza, volta nessa mesma data, daqui 10 anos, que você pode retirar seu carro. Nisso o comprador perguntou: de manhã ou de tarde? O camarada que estava vendendo o carro deu uma estranhada e disse assim: cara, na boa, é daqui 10 anos, que diferença faz se é de manhã ou de tarde? Mas aí o comprador do carro explicou: é que o encanador vai vir de manhã. Ou seja,
Tudo faltava na União Soviética. Faltavam produtos, como os carros, faltavam serviços, como o encanador, faltava conforto, faltava liberdade. Por isso que eu falei lá no começo, para a gente tentar visualizar a situação toda, imaginar o impacto de centenas de funcionários na fábrica e milhões de espectadores pela televisão rindo junto com o presidente Reagan. E ainda mais conscientes dos benefícios incomparáveis do tal American Way of Life, um modo de vida lastreado no capitalismo, na democracia e no patriotismo. A gente já volta para falar de outro valor fundamental defendido por Reagan na sua cruzada anticomunista, a liberdade, especialmente a liberdade de expressão. Boletim Coppola. Como comentarista político e consumidor de notícias, eu sei que o Brasil ainda é carente de bom jornalismo. Mas não desanime, nesse oceano de desinformação ainda existem ilhas de excelência na imprensa nacional. Um exemplo é a Gazeta do Povo, um jornal comprometido com a liberdade. Eu e vários colegas que eu admiro apoiamos a Gazeta como colunistas, escrevendo artigos toda semana. Mas nós contamos com você para nos apoiar como assinante. Acesse gazetadopovo.com.br/Caio e saiba mais. Muita gente se surpreendeu quando soube que eu estava investindo em Bitcoin, mas o fato é que investidores com perfil conservador têm como prioridade preservar seu patrimônio a longo prazo. E você conhece os números do Bitcoin? Quase 3.000% de valorização em 5 anos e mais de 800% nos últimos 3 anos. Arrojado ou conservador, eu te faço um convite. Acesse o QR Code na tela ou visite coinext.com.br/JP, abra sua conta e ganhe R$25 para ver como é fácil investir em criptomoedas. Você que faz parte da audiência cada vez maior da Jovem Pan já sabe a importância de consumir informação sem deformação. Mas além de ouvintes e espectadores, nós também podemos e devemos ser leitores de política. Por isso, eu faço um convite especial para que você conheça a Revista Oeste. Passeie pelos artigos do Augusto Nunes, saboreie os textos do J.R. Guzzo e não esquece de visitar a minha coluna que estreia por lá nessa sexta-feira. Acesse revistaoeste.com/Caio e resgate o prazer da boa leitura política. Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre o estilo bem-humorado e eficaz de comunicação política do ex-presidente americano Ronald Reagan, arqui-inimigo do comunismo e do imperialismo soviético. Além de tirar um sarro elegante dos vícios econômicos da URSS, Reagan usava o humor para abordar tópicos mais delicados, questões relacionadas aos direitos fundamentais, que são muito valorizados numa democracia liberal, mas que são reprimidos por regimes autoritários, como a Rússia soviética ou mesmo a Rússia atual, onde há muitas restrições à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa, à liberdade de crítica, de manifestação política. E quando o recado tinha que ser mais incisivo, o presidente americano diluía o peso das suas palavras em personagens não humanas, como na anedota dos 3 cachorros que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Anos 80, Guerra Fria, cortina de ferro, socialismo em declínio. Esse é o contexto. Eis que 3 cachorros se encontram socialmente. Um cachorro americano, um cachorro polonês e um cachorro russo. Papo vai, papo vem, o cão americano começa a contar como que é a sua vida nos Estados Unidos e diz o seguinte: lá na América você tem que latir, mas você tem que latir muito mesmo para ganhar um pedaço de carne. Aí vira o cão polonês e pergunta: o que é carne? E o cão russo diz: peraí, o que é latir? Essa anedota dos 3 cachorros de Ronald Reagan nos leva a refletir sobre as mazelas enfrentadas pelos países sob domínio e sob influência direta da União Soviética. Nações com a sua própria história, seu idioma, sua identidade cultural, submetidas por décadas a um sistema autoritário que trouxe sofrimento por onde passou. Mas como prometido, a gente vai terminar a semana numa nota positiva, citando o caso da Polônia, país do cãozinho que nunca tinha comido carne. A Polônia deixou de ser um estado satélite de Moscou e é um país membro da União Europeia, com ótimos indicadores de desenvolvimento humano. Hoje, os cachorros poloneses podem latir sem medo de represália, há várias opções de proteína à sua disposição e muitos deles são adestrados em nível superior. Não é mais uma vida de cão. Muito desse salto civilizatório na Europa, no leste europeu, se deve ao trabalho de vida do Ronald Reagan, aquele simpático político americano que entendeu, entre tantas outras coisas, o poder do humor e do deboche.
Nós temos sim que debochar dos tiranos, nós temos que debochar dos demagogos, nós temos que debochar dos corruptos. Portanto, zombemos deles sempre que for possível. Até porque, como disse lindamente o ex-senador republicano Alan Simpson, o humor é o solvente universal contra os elementos abrasivos da vida. Muito obrigado, não percam a esperança no mundo e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.